No vídeo anterior, eu falei sobre um risco muito comum na orientação profissional: aplicar técnicas sem ter critério. E eu trouxe uma ideia muito importante: a técnica, por melhor que ela seja, não conduz um processo sozinha. Ela precisa estar a serviço de uma direção. Mas aí pode surgir uma pergunta muito prática. Então, como que eu sei qual técnica que eu tenho que usar? Como que eu escolho a ferramenta certa para cada momento? Como que eu diferencio uma técnica que faz sentido de uma técnica que só está ali preenchendo a sessão? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente para quem está começando. Porque quando o orientador ele não tem clareza sobre o processo, qualquer técnica pode parecer útil. Uma atividade de interesse pode parecer útil. Uma atividade de valores pode parecer útil também. Uma entrevista familiar parece útil. Um questionário parece útil. Uma técnica de decisão parece útil. E de fato, muitas técnicas podem ser úteis. Só que não em qualquer momento, não com qualquer orientando e não para qualquer objetivo. Por isso, hoje eu quero conversar com você sobre como escolher a técnica certa para cada momento do processo de orientação profissional. Porque escolher uma técnica não é só pensar qual atividade que é interessante. A pergunta, ela precisa ser outra: qual que é a função dessa técnica neste processo? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e há cerca de 18 anos eu trabalho com orientação profissional e de carreira. E ao longo aí desse tempo, acompanhando adolescentes, universitários, adultos em processo de escolha, de reescolha, de transição e também formando aqui profissionais para atuar nessa área, eu fui percebendo que uma das maiores diferenças entre uma condução mais insegura e uma condução mais consistente está justamente aqui, na capacidade de escolher as técnicas com intenção. Porque o orientador profissional ele não precisa aplicar tudo que ele conhece, ele precisa saber selecionar. E essa seleção depende de algumas perguntas. Por exemplo, em que etapa do processo que eu estou? O que eu preciso compreender melhor? O que esse orientando já consegue elaborar? Que tipo de recurso pode favorecer essa elaboração? E o que eu vou fazer com o material que aparecer depois? Quando essas perguntas elas orientam a escolha, a técnica deixa de ser uma atividade solta. Ela passa a fazer parte da condução. E é isso que eu quero aprofundar hoje. Então já vamos começando no nosso ponto 1. A técnica precisa estar alinhada à etapa do processo. Então o primeiro ponto é esse. Essa técnica precisa estar ali na mesma linha da etapa do processo. Isso é muito importante porque cada momento da orientação profissional tem uma função diferente. No início, ali, o orientador ele precisa compreender essa demanda, precisa escutar como que o orientando chega, precisa entender o que está sendo pedido, precisa observar o nível de dúvida, de angústia, de implicação, de disponibilidade para o processo. Então, nesse momento, talvez não faça sentido aplicar logo de cara uma técnica de decisão, porque o orientando ele ainda não tem elemento suficiente para decidir. Em uma etapa ali de autoconhecimento, a função é outra. O objetivo é ajudar o orientando a olhar para si com muito mais profundidade. Ele pode entender interesses, valores, habilidades, histórias, influências, critérios, modos de se posicionar diante da escolha. Então, nesse momento, podem fazer sentido técnicas que ajudam a organizar essas dimensões. Só que mais adiante, por exemplo, quando o orientando já tem algumas pistas sobre ele mesmo, ele pode ser ali um momento de ampliar o olhar para o universo profissional. Investigar possibilidades, comparar profissões, pesquisar formações, conversar com profissionais, entender, por exemplo, rotinas de trabalho, aproximar o desejo da realidade. E nesse momento as técnicas elas precisam ajudar a transformar informação em reflexão, não só acumular dados.
E só depois, quando já existe muito mais material construído, é que as técnicas de decisão costumam fazer algum tipo de sentido. Porque decidir exige base, exige autoconhecimento, exige repertório, exige critérios, exige contato com a realidade das possibilidades. Então, uma pergunta muito simples pode ajudar o orientador. Essa técnica, será que ela combina com o momento em que esse processo está? Porque uma técnica excelente usada fora de hora pode perder a sua força ou pode até atrapalhar. Seguimos aqui para o nosso ponto 2. A técnica precisa responder a uma pergunta do orientador. Então, o segundo ponto, gente, é que essa técnica ela precisa estar a serviço, né? Responder ali uma pergunta do orientador. Isso muda muito a forma de escolher os recursos, porque muitas vezes o orientador ele pensa assim, bom, eu vou aplicar essa técnica porque ela é boa. Só que a pergunta não é só se a técnica ela é boa. A pergunta é boa para quê? Boa para compreender o que exatamente? Boa para trabalhar qual dimensão desse processo? Então, por exemplo, se eu percebo que o orientando fala muito sobre profissões, só que ele fala pouco sobre si mesmo, talvez eu precise de uma técnica que favoreça o autoconhecimento. Se eu percebo que ele traz muitas opções, só que sem critérios claros, talvez eu precise de uma técnica que vai ajudar ali a organizar os critérios de escolha. Se eu percebo que ele idealiza uma profissão, talvez eu precise de um recurso que ajude a confrontar essa imagem idealizada com a realidade da atuação. Ou se eu percebo que a família aparece de forma muito forte ali, talvez eu precise de uma técnica que me ajude a compreender essas influências. Percebe, gente? A técnica ela nasce de uma hipótese de trabalho. Ela nasce de uma pergunta. Ela não entra no processo só porque estava no repertório do orientador. Ela entra porque existe uma coisa a ser investigada, elaborada, organizada. Vou dar um exemplo. Imagina uma orientanda que chega dizendo que quer fazer medicina. Então ela fala com muita convicção, diz que sempre quis aquilo, que a família apoia, que admira demais essa profissão. Só que, conforme o processo vai avançando, o orientador começa a perceber que ela conhece muito pouco da rotina médica. Ela fala muito da imagem social da profissão, muito mais do que da prática. E evita ali pensar, por exemplo, nas dificuldades da formação. Então, nesse caso, talvez a pergunta do orientador seja: essa escolha está sustentada em uma identificação real com a profissão ou em uma idealização? A partir dessa pergunta, ele pode escolher uma técnica ou uma atividade que ajude a explorar a realidade profissional. Ele pode propor, por exemplo, uma pesquisa mais crítica, pode orientar uma entrevista com profissionais, pode trabalhar comparação entre a imagem idealizada e o cotidiano real. Mas veja que a técnica ela entrou porque tinha uma pergunta e isso dá direção para o processo. Se você trabalha ou tem interesse em trabalhar com orientação profissional de carreira, aproveita para se inscrever aqui no canal. Aqui no OPC em Foco, eu compartilho conteúdos sobre a prática da orientação profissional, sobre a formação de orientadores e sobre os desafios reais da condução dos processos. E se esse tema faz sentido para você, continua comigo, porque aprender a escolher técnicas com critério é uma das bases para poder conduzir processos com muito mais segurança. Então, continuando aqui no nosso ponto 3, a técnica ela precisa considerar quem é aquele orientando. Então, o terceiro ponto é que essa técnica ela precisa considerar alguns aspectos daquele orientando. Isso pode parecer muito óbvio, só que nem sempre acontece, porque uma mesma técnica pode funcionar super bem com uma pessoa e não funcionar da mesma forma com uma outra pessoa. Não porque a técnica seja boa em si ou seja ruim em si, mas porque cada orientando ele vai chegar com um modo de funcionamento, com uma história, com uma linguagem, um nível de maturidade, um contexto e uma disponibilidade muito diferente.
Um adolescente, por exemplo, ele muito introspectivo, ele talvez precise de recursos ali mais mediadores, que ajudem a falar de si, sem ele se sentir tão exposto. Uma outra adolescente, por exemplo, mais verbal, pode se beneficiar muito das técnicas que gerem ali elaboração pela fala. Um universitário, por exemplo, que está em crise com o curso, talvez ele precise de recursos que ajudem ali a diferenciar se a questão é com a área, com a instituição, ou com o momento de vida que ele está passando, ou até com algumas expectativas que podem ter sido frustradas. Um adulto em transição talvez precise de técnicas que considerem não só o desejo, mas também renda, tempo, família, o cansaço, o medo de recomeçar e as condições concretas de mudança. Então, escolher uma técnica exige sensibilidade para o sujeito que está ali na nossa frente. Não é só pensar, essa atividade é boa para adolescente, ou essa atividade funciona muito para adultos. A pergunta precisa ser muito mais precisa. Essa técnica, ela faz sentido para este orientando neste momento com esta demanda? Vou dar um exemplo. Uma técnica mais projetiva, mais aberta, ela pode ajudar muito um orientando que tem dificuldade de acessar diretamente alguns conteúdos. Só que ela pode deixar outro orientando muito desconfortável, meio defensivo, pode deixar meio perdido. Uma técnica mais estruturada, com perguntas mais objetivas, ela pode ajudar uma pessoa que precisa ali organizar pensamentos. Só que ela pode limitar uma pessoa que precisa mais de um espaço mais associativo para poder elaborar. Por isso, o orientador precisa conhecer técnicas, só que ele também precisa conhecer o orientando. Porque a escolha da técnica não é só técnica, ela também é clínica. Ela depende da leitura que o orientador faz daquela pessoa e daquele processo. Seguimos aqui para o nosso ponto 4. A técnica precisa gerar material para ser trabalhado depois. Então, o quarto ponto é esse. Essa técnica, ela precisa ali trazer materiais para serem trabalhados. Então esse é um cuidado muito importante, porque aplicar uma técnica não é só fazer uma atividade, é criar uma situação de elaboração. Tudo que aparece ali precisa ser recolhido, organizado e trabalhado. Às vezes, por exemplo, o orientando ele responde uma atividade e traz uma fala aparentemente simples. Só que aquela fala pode revelar um critério muito importante, uma influência familiar, um medo, uma contradição, uma idealização, uma dificuldade de renúncia, um desejo que ainda aparece ali com culpa, uma expectativa, por exemplo, externa que ele ainda não consegue diferenciar do próprio desejo. Se o orientador não trabalha o que aparece, a técnica perde a potência, ela vira um exercício. Mas não vira ali realmente um processo. Eu vou dar um exemplo. Imagina que uma atividade de interesse, um orientando, ele marque ali áreas muito diferentes entre si. Ele marcou comunicação, saúde, negócios, tecnologia. O orientador, ele pode olhar para isso e pensar, meu Deus do céu, esse menino está muito confuso. Só que talvez não seja só confusão. Talvez exista algo em comum entre aquelas áreas ali. Talvez ele goste de resolver problemas, talvez ele goste de lidar com pessoas, talvez ele goste de ambientes dinâmicos, talvez ele queira uma atuação com impacto, só que ainda não saiba em que formato que vai ser isso. Então, o trabalho do orientador não é só registrar os interesses dele, é ajudar, na verdade, esse orientando a compreender o que esses interesses estão mostrando. O que se repete ali? O que contrasta? O que parece desejo próprio? O que parece influência externa? O que precisa ser pesquisado melhor? O que precisa ser elaborado antes de virar possibilidade real? A técnica, gente, nesse sentido, ela não entrega uma resposta, ela produz material. E esse material, ele precisa ser trabalhado com escuta, com método e com direção. E vamos fechar com o nosso ponto 5. A técnica certa é aquela que serve ao processo e não à ansiedade do orientador. O quinto ponto é talvez um dos mais importantes, gente. A técnica, a mais interessante, é aquela que vai servir ao processo, não à ansiedade do orientador. Muitas vezes a vontade de aplicar uma técnica, ela nasce realmente dessa insegurança do próprio profissional.
Ele sente que ele precisa fazer alguma coisa, precisa mostrar trabalho, precisa ocupar a sessão, precisa dar a sensação de que o processo está realmente andando. E nesses momentos a técnica pode virar uma forma de aliviar a ansiedade do orientador. Só que a pergunta ela precisa ser: essa técnica é realmente necessária para o processo? Ou eu estou usando esse recurso porque eu estou inseguro aqui diante do silêncio, da dúvida ou da complexidade do caso? Isso aqui é muito importante, porque às vezes o que o processo precisa não é de mais uma técnica, ele precisa de uma retomada, de uma conversa, por exemplo, mais cuidadosa, de uma escuta mais aprofundada, de organizar o que já apareceu, de voltar a um ponto que tenha ficado ali meio solto, de sustentar uma dúvida que ainda não pode ser fechada. Então, nem toda sessão precisa ter uma atividade nova. Nem todo encontro precisa terminar com uma produção concreta. Muitas vezes, o avanço está justamente em elaborar melhor aquilo que já apareceu ali no momento anterior. Então, quando o orientador ele aprende a escolher essas técnicas com critério, ele também aprende a não aplicar a técnica quando ela não é necessária. E isso é um sinal de maturidade profissional, porque conduzir bem não é fazer muito, é fazer o que faz sentido. Então, para resumir a nossa conversa de hoje, escolher a técnica certa na orientação profissional não é escolher a atividade mais bonita, ou a mais conhecida, ou a mais interessante. É escolher o recurso que faz sentido para aquele momento do processo, para aquela demanda e para aquele orientando. A técnica ela precisa estar alinhada à etapa do processo. Ela precisa responder a uma pergunta do orientador. Precisa considerar quem que é aquele orientando e precisa gerar material para ser trabalhado depois. Principalmente, precisa servir ao processo, não à ansiedade do profissional. Quando o orientador começa a pensar assim, ele deixa de usar as técnicas só como atividades soltas e ele passa a usar as técnicas como recurso de condução. E isso muda tudo, porque a técnica ela deixa de ser um fim em si mesma e passa a ter função, passa a ter direção e ela passa a fazer parte de um percurso. E é isso que dá mais consistência à orientação profissional. Não é sair aplicando um monte de técnica. É saber escolher, sustentar e trabalhar aquilo que cada técnica permite revelar. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo e compartilha com alguém que também trabalha ou quer trabalhar com orientação profissional. E se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos episódios do OPC em Foco. No próximo vídeo, eu vou continuar essa conversa falando sobre um ponto aqui fundamental. O que observar depois de aplicar uma técnica em orientação profissional? Porque a técnica, gente, ela não termina quando a atividade acaba. Muitas vezes é justamente depois dela que o trabalho mais importante começa.